Hello, 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 and we are back. Voltamos para mais um aulão de língua inglesa, mais especificamente de técnicas de leitura e interpretação de texto para línguas estrangeiras, né, pessoal? Tudo isso para te ajudar a passar no vestibular. Se você ainda não me conhece, eu sou Renan Baraúna, sou professor de idiomas há mais de 15 anos, já trabalhei em diversos contextos da educação e decidi abrir esse canal justamente para te ajudar, para ajudar você que está aí do outro lado a alcançar o seu objetivo de passar em qualquer vestibular de língua estrangeira do Brasil. Bom, hoje, como não poderia deixar de ser, eu trago mais um tema quente, um tema do momento. Esse canal, inclusive, não só vai te ajudar a passar no vestibular, te ensinando técnicas de como ler um texto e interpretar da melhor forma possível, é claro, arrasar na hora lá de, né, você marcar as questões e garantir uma boa pontuação, como também vai te ajudar com temas do momento, né? Temas que vão te ajudar a entender o que está rolando, o que está acontecendo. E é claro, ao final, eu sempre vou querer ler a sua opinião lá nos comentários. Bom, o aulão de hoje é sobre o caso do comediante Léo Lins, né? Você já acompanhou? Tá sabendo o que está acontecendo? Se não está sabendo, eu te convido a assinar esse canal, né? A seguir o canal, na verdade, a se inscrever e, óbvio, a ativar aí as notificações para que você fique por dentro de temas atuais, tudo bem? Vamos entender quais são os objetivos da aula de hoje? Hoje nós vamos desenvolver, né, a interpretação de texto em inglês, as técnicas de skimming e scanning. Se você não sabe do que se trata, volta lá no primeiro vídeo desse canal e assiste esse vídeo, não é tão longo, tá? Inclusive, ele vai te ajudar aí a entender quais são essas técnicas e como você pode usar essas técnicas para melhor te ajudar na hora de ler um texto. Você sabe que não precisa ser 100% fluente numa segunda língua? Não precisa, gente. Essas técnicas justamente estão aqui para te auxiliar, tá? Se você quiser ser fluente em uma língua estrangeira, em breve eu estou lançando o meu curso aqui numa plataforma digital, já estou dando um spoiler, estou preparando aqui em primeira mão para te ajudar a desenvolver técnicas para as 4 habilidades: leitura e interpretação de texto, escrita, a audição e a fala. Mas hoje a gente vai ficar aqui no vestibular, tá? Também vamos ampliar o nosso vocabulário sobre liberdade de expressão, discurso de ódio e justiça. E, por fim, vamos praticar alguns exercícios baseados aí em questões de interpretação de vestibulares como FUVEST, Unicamp e Enem. Antes de mais nada, pessoal, eu nunca vou chegar aqui nesse canal e pedir que você leia esse texto e saia respondendo as questões. Pelo contrário, as técnicas que nós aprendemos lá no primeiro vídeo são justamente para isso. Eu vou te convidar agora a dar uma olhadinha nas alternativas, tá? Então nós temos aqui, olha só, gente. Questão de número 1. Qual foi a principal acusação contra Léo Lins? A divulgação de informações falsas, né? Discurso de ódio e incitação ao preconceito, violação de direitos autorais, criação de conteúdo violento ou propaganda política não autorizada. Já temos aí uma ideia do que podemos encontrar no texto. Então vamos para number 2. A number 2 diz assim: qual princípio, na verdade, né, foi citado pela juíza Bárbara Izep ao justificar a condenação? Letra A, liberdade irrestrita de expressão. Letra B, princípio da liberdade econômica. Letra C, dignidade humana e igualdade. Letra D, direito à privacidade. Ou letra E, liberdade de imprensa. Estão vendo como já vai ficando mais claro na nossa mente, né, o que a gente pode encontrar, ainda que você não tenha lido o texto de fato e nem saiba do que está acontecendo, isso já vai te dando aí um direcionamento para chegar no texto e interpretar, né, entender da melhor forma o que esse texto trata. Lembrando que as bancas adoram temas atuais e elas vão não só checar o seu conhecimento na língua, como também seu conhecimento de mundo. Por que os defensores de Léo Lins argumentam que ele não deve ser punido? Letra A, as piadas não tiveram audiência. Letra B, porque ele pagou multa. Letra C, porque ele pediu desculpas publicamente. Letra C, o show foi pago. Ou letra E, as piadas fazem parte de uma expressão artística e não causaram dano real. Cuidado com algumas alternativas que são muito excludentes, né? Não causaram, enfim. Isso pode nos ajudar, inclusive, na hora de procurar essa informação no texto e entender se de fato causaram ou não, tá? Vamos para number 4. Segundo o texto, o que mudou no Brasil em relação ao discurso de ódio?
As leis existem há muito tempo, mas agora estão sendo aplicadas com rigor. As penas foram abolidas. As leis passaram a ser mais brandas, ou o Supremo Tribunal removeu contas de haters e, por fim, o Brasil aboliu a legislação antirracista. Vamos entender já já, vou ler o texto junto com vocês. Por fim, qual é o principal dilema apresentado no texto? Letra A, combinar humor com jornalismo? Letra B, limitar a liberdade de imprensa? Letra C, equilibrar liberdade de expressão com respeito à dignidade humana? Letra D, regulamentar comediantes nas escolas? Ou letra E, definir o que é arte de forma clara? Bom, gente, já deu para ficar bem, né, óbvio, bem claro aquilo que a gente pode encontrar no texto. Vamos lá para a leitura dele? Eu quero dizer para vocês que esse texto, ele é do Washington Post, um grande veículo de comunicação americano, tá? Esse texto, na íntegra, ele é bem maior que isso. A gente trabalha nesse canal com textos adaptados, que são geralmente a forma como as bancas fazem no Brasil. Elas adaptam o texto, elas encurtam esse texto para que você possa não só ganhar tempo no dia da prova, né? Mas ela quer acessar o seu conhecimento ali naquele momento, o quanto você consegue interpretar. Tudo bem? Vamos lá então para o texto? Olha o que diz o título. Brazilian comedian sentenced for bigoted jokes. O que será que a gente vai ler aqui? Simbora. In June 2025, Brazilian comedian Léo Lins was sentenced to 8 years in prison. A São Paulo court found him guilty of racist and hateful jokes he made during a 2022 comedy show. He had joked about Black, Indigenous, LGBTQ, and disabled people. Judge Barbara Isepi said freedom of expression is important, but human dignity and equality must come first. Brazil has strict laws against hate speech, and courts are now enforcing them more effectively. Supporters of Lins argue his jokes were artistic and non-violent, while others believe the jokes harmed targeted groups. Proponents say comedians must be free to offend, and that humor is essential for democracy. Critics counter that speech that insults the dignity of vulnerable groups should not go unpunished. Lembrando, não precisamos entender 100% do que está escrito aqui, não vai ser cobrado pronúncia de vocês, nem a fala na hora do vestibular, pelo contrário, somente a leitura e a interpretação desse texto, que é um texto adaptado. Quem quiser, inclusive, pode ver depois aqui, pode clicar nesse link, enfim, acompanhar o texto na íntegra. Vamos lá então para as respostas, para as alternativas, na verdade? E aí, gente, qual foi a punição, a principal, na verdade, acusação, né, contra Léo Lins? E aí, vou dar um tempinho para vocês lerem as alternativas. Já pega papel e caneta, anota aí number 1, 2, 3, 4, 5, faz aí uma coluna, né? Enfim, anota um embaixo do outro, ou né, numa linha. Vamos para number 2. Qual princípio foi citado pela juíza Bárbara Isepe ao justificar a condenação? Já esqueceu o que está no texto, né? Eu volto lá, não tem problema. Dá mais uma olhadinha aqui nas alternativas. E vamos para o text. Lembrando que você pode sempre acessar esse texto, né? Essa aula. Pausa, volta. Você pode também usar da técnica de associar uma palavra, ó, por exemplo, June é o mês de junho, 2025 é um número, né? Então a gente sabe que é o ano de 2025. Brazilian comedian, então comediante brasileiro, Léo Lins, foi sentenciado, né? Years, anos, né? 8 years, então 8 anos in prison, de prisão. Então não tá um texto difícil, impossível de compreender, tá? Vamos aqui para number 2 mais uma vez e a gente já passa para number 3. Tá anotando aí? Ó, meu candidato, minha candidata, a organização é fundamental para a gente passar no vestibular. Tenha papel e caneta, um caderno, enfim, isso tudo vai te auxiliar. Ah, eu prefiro um dispositivo eletrônico, não tem problema. Vamos entender aqui a number 3? Porque os defensores de Léo Lins argumentam que ele não deve ser punido. Um tempinho aí para vocês observarem as alternativas.
Inclusive, falando em dispositivos eletrônicos, você pode sempre salvar essas respostas no seu aplicativo de notas favorito. Você pode, quem tem aquele tablet com canetinha também, fica à vontade, gente. Eu sempre falo que a ferramenta que mais te ajudar faz parte aí do seu estilo de aprendizagem, tá tudo certo. Vamos agora para number 4. Segundo texto, o que mudou no Brasil em relação ao discurso de ódio? Dá uma olhadinha aqui nas alternativas e eu já volto lá no texto para te ajudar a encontrar essa resposta. Viu direitinho? Vamos lá? Dá mais uma olhadinha. Isso é de fato aplicar o scanning, quando você vai ali escaneando o texto. Não sei do que você está falando, Renan. Vai lá no primeiro vídeo do canal, dá uma olhadinha, assiste lá o vídeo, tá? Manda qualquer pergunta, dúvida que você tiver, enfim. Estou aqui para te ajudar. Skimming e scanning são as técnicas. Number 4 mais uma vez e por fim a gente vai para number 5. Já marcou a alternativa correta? Vamos então para number 5. Qual é o principal dilema apresentado no texto? E aí, meu candidato, minha candidata, estou sempre aqui torcendo por você. Deixa nos comentários também, né, o que você achou desse texto, enfim. Se foi difícil, se não foi. Acho que você já deve ter respondido. Então vamos agora para o gabarito. Veja se você tem alguma dúvida. Olha só, eu trouxe comentários também aqui, tá? A number 1 é a letter B. Ele foi condenado por fazer piadas consideradas racistas e discriminatórias, perdão. Lá no texto, inclusive no primeiro parágrafo, ele fala dos grupos, né? O texto traz os grupos indígenas, né? Piadas racistas, principalmente relacionadas a pessoas negras, LGBTQIA+, enfim, pessoas, PCDs, né? Enfim, tá? Number 2, letter C. A juíza declarou que a dignidade e a igualdade devem prevalecer sobre a liberdade de expressão. Inclusive, é um tema que vem sendo bastante discutido, né, gente? Essa coisa da liberdade de expressão pode ser que caia em alguma prova, né, de vestibular, enfim. Certamente as bancas estão sempre de olho nisso, né, em temas atuais. A number 3, a letter E. Defensores defendem, né, que o humor faz parte da liberdade artística e não é crime. Number 4, letter A. Há leis há anos, né? Mas somente agora estão sendo aplicadas com mais rigor. E por fim, number 5, letter C, o texto destaca o dilema entre preservar a liberdade de expressão e proteger a dignidade de grupos vulneráveis. Tudo bem até aqui, meu candidato, minha candidata? Agora eu quero te ler, né? Eu não posso te ouvir, mas eu quero te ler lá nos comentários. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente discutir. Escolhe uma delas e comenta aqui. Em uma sociedade democrática, até que ponto a liberdade de expressão deve ser protegida, mesmo quando ofende determinados grupos sociais? A number 2, como distinguir um conteúdo ofensivo de um conteúdo provocador ou crítico, né? Quem deve ter o poder de fazer essa distinção? O Estado, a sociedade ou o próprio autor, artista? E por fim, a number 3, quais os impactos sociais e educacionais de piadas que reforçam estereótipos sobre grupos vulneráveis? O humor pode ajudar ou atrapalhar a construção de uma sociedade mais justa? Gente, sempre falo aqui ao final de cada vídeo que um dos objetivos dessas aulas online, né, dessas videoaulas aqui, é de não só trabalhar a leitura e a interpretação de textos de língua estrangeira. Afinal, você pode aplicar isso aqui não só para o inglês, como também para o espanhol, até para o português, né? Mas também, gente, o outro objetivo bem importante aqui é te ajudar a criar um pensamento crítico, né, sobre uma temática do momento, se posicionar, saber se posicionar não só na sua roda de amigos, né, como também numa redação. Você vai prestar vestibular em breve, é sempre importante você se informar e se informar em fontes seguras. Eu trouxe um texto aqui de uma fonte segura, né, e criei essas perguntas não com um tom de julgamento, mas para que você consiga se posicionar. Tudo bem? Quero te agradecer mais uma vez, meu candidato, minha candidata. Muito obrigado aí
por assistir essa aula. Se você ainda não segue, não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. É muito importante para a continuidade desse trabalho que eu quero fazer e atingir cada vez mais pessoas que queiram prestar vestibular de língua estrangeira, né? Especificamente focada na prova de língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol. Isso aqui pode te ajudar com redação. Enfim, eu faço isso com muito carinho para você, tá? Então, compartilha esse link, salva, assiste quantas vezes forem necessárias, manda suas dúvidas, comenta aqui, vamos discutir, quero te ler. Um cheiro, até a próxima, bye!